Gente, obrigado por terem se juntado a nós em mais essa conversa sobre investimentos na Fiduc. Estou aqui com o Evandro Butini, sócio responsável pela Rio Bravo na nossa cogestão, e pela Magali Bin, nossa CIO. Obrigado aos dois por terem se juntado. Vou começar logo de cara para não perder tempo. A gente deve ter uns 25 minutos, 30 no máximo de conversa, falando da carta de gestão, carta que a gente mandou ontem, segunda-feira, para os nossos clientes, todos os nossos clientes. Tem uma parte grande, que é uma carta do Gustavo Franco, e uma parte que eu achei particularmente interessante, Evandro, que é sobre a composição do Conselho Monetário Nacional, que eu vou me referir a CMN, siglas para CMN, e nessa carta, Gustavo diz que o Conselho Monetário Nacional é composto de 3 membros, 2 dos quais são parte do executivo do atual governo, a Simone Tebet e o Haddad, os 2 ministros da Fazenda e do Planejamento. Se eles têm 2 votos de 3, e é o CMN que decide a meta da taxa Selic, por que raios baixar a taxa de juros ou não haveria de ser uma discussão, já que, em tese, eles controlam o órgão que é responsável por isso? Oi, pessoal, obrigado, Pedro, pela pergunta. Acho que o CMN é o órgão máximo de política monetária, de política pública bancária e cambial no Brasil, mas é um órgão que não tem muita atenção do público, né? Ele ficou particularmente importante nessa transição de governo, porque durante o governo Bolsonaro, Paulo Guedes concentrou muito poder. Então, ele era o ministro da Economia, que juntava Fazenda, Planejamento e várias outras pastas, né? Então, o CMN virou um bate-bola entre o Banco Central e o Ministério da Economia. A apreensão ficou porque toda a reorganização que o Lula fez do governo, ele precisava, numa medida provisória, indicar a nova composição do CMN. E durante os anos duros de inflação no Brasil, ali durante a ditadura e no começo da redemocratização, o CMN chegou a ter mais de 30 membros. Era o representante do sindicato ABC, o ministro do Trabalho, o representante do setor tal. Podia haver algum receio de que o governo pudesse aumentar a composição do CMN, piorando, digamos assim, para fins de estabilidade financeira monetária, sua composição. Então, o alívio foi que o CMN voltou para a composição original ali do Plano Real, que é o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. E acho que o Gustavo tem dado bastante importância a isso, porque é onde, talvez, o único lugar do governo onde a frente ampla que elegeu o Lula esteja, pelo menos na parte econômica, posta, né? Tem uma candidata a presidente pelo PMDB, junto com o PSDB, o Haddad, do PT, e o Roberto Campos, indicado ali pelo governo anterior, numa institucionalização importante da independência do Banco Central. Então, essa é a importância institucional. Mas você tem razão que as difíceis discussão de metas que o governo vai enfrentar daqui para frente vão ser decididas nesse fórum, e é difícil, não há uma ata complexa, detalhada da decisão do CMN, as decisões normalmente são tomadas em consenso, então vamos ver se essas boas maneiras aí são seguidas e vai continuar sendo decidido dessa forma, tá? Mas Simone tem indicado que segue uma cartilha um pouco mais parecida com a dos 2 governos anteriores, Temer e Bolsonaro, né? E o Haddad é o grande fiel da balança aí. Ele tem um difícil trabalho de controlar as alas mais radicais, digamos assim, do PT, e fazer uma política econômica efetiva, né? Que entregue um crescimento sustentável, uma inflação na meta, o que se espera de um profissional, digamos assim, um político que esteja nessa posição. Mas, no limite, você entende, então, que uma composição de 2 contra 1 dentro do CMN poderia indicar que o CMN vai tomar a decisão que é melhor para o executivo? Eles têm o direito de tomar essa decisão, ainda que eles não precisem tomar. Eu acho, se foi uma decisão estapafúrdia, absurda, Pedro, eu acho que não, porque Simone não parece que se prestará a esse papel. Nem o Haddad, para ser sincero, nesse começo, né? O Haddad, como eu falei, está sendo um fiel da balança entre as várias frentes ali do governo, principalmente no PT. Então, acho difícil uma decisão muito ruim, que seja uma decisão que vá colocar o controle de preços em risco e saia dessa composição do CMN. Para fechar com a carta na segunda página, se você puder
o Gustavo fala na segunda página que ele concorda que houve uma sensação, que foi provocada uma sensação ruim pelas falas do presidente da República, e ele fecha ao final: convém não demorar muito a acertar o discurso. Então, para ser preciso na pergunta, vocês imaginam que tem um tempo definido para que o governo atual acerte o discurso em relação à sociedade, especificamente ao mercado financeiro? Vocês quantificam esse tempo? Eu acho que o problema ali de quando essa carta foi escrita, referente ao mês passado, era muito o nível baixo, belicoso do troca de ataques entre o Executivo e o Banco Central, né? Isso que preocupava, isso que era muito ruim. Acho que daí que vem acertar o discurso, né? Em melhorar pelo menos publicamente, essa relação. A gente sabe de relações ali em outros governos, inclusive do Fernando Henrique, de divergências entre ministros nos bastidores, mas que eram controlados publicamente. E isso, acho que muito por causa da habilidade política, no bom sentido, né, do presidente do Banco Central, que foi ao Roda Viva levantar uma bandeira branca com o governo, dizendo que os interesses estão alinhados, todo mundo, no final das contas, quer a mesma coisa, que é uma inflação estável para garantir um crescimento mais sustentado. O Lula também começou a se preocupar com outras coisas, e aí, pelo menos, por enquanto, essa briga pública parou. O Haddad também, como eu falei, tem se mostrado bastante competente em equilibrar essas várias forças, essas várias brigas, mas não é ainda, e não acho que vai ser nos próximos meses, vão construir uma ponte com o mercado financeiro. Isso eu acho que ainda não, isso é mais para frente. Primeiro eles vão resolver alguns assuntos ali mais imediatos, garantir politicamente mais aprovação, mais derrotas ao ex-presidente Bolsonaro. Acho que é isso que está mais nas prioridades deles do que estender uma ponte para o setor privado. Tá bom. Então vamos falar agora de outros assuntos. Magali está enfrentando volatilidade nos fundos de renda fixa, né? Pergunta bem simples: se o fundo é de renda fixa, ela pode variar? Oi, Pedro, prazer estar aqui. Sim, tem uma parte da renda fixa que de fato é fixa, né? Normalmente são os papéis pré-fixados, por exemplo, mas também tem uma grande parte dos títulos de renda fixa, por exemplo, NTNBs, títulos de crédito privado, que sofrem uma variação ao longo da sua vida. Mas essa volatilidade não altera o rendimento contratado se o título for carregado até o vencimento. Mas ela gera uma preocupação, né? Porque o investidor olha o extrato e tem a sensação que o seu patrimônio encolheu. Então, de fato, ele perde sim se resgatar o título naquele momento de marcação ruim, mas se ele não vender o título, né, e esperar até o vencimento, ele vai receber exatamente a taxa contratada. E isso acontece também com os fundos de renda fixa. Então, eles compram vários papéis de dívida privada ou dívida do governo, dependendo das condições de mercado, né, o valor desses títulos vão variando ao longo do tempo. Hoje, a gente vive um momento em que os títulos de renda fixa estão depreciados pela subida dos juros de longo prazo, né? Isso, por sua vez, está ligada ao risco de inflação, né? De descontrole da dívida pública federal. Mas, assim como acontece com o investidor individual, um fundo só vai ter um prejuízo de fato com o papel que se desvalorizou se ele vender aquele papel no momento de marcação ruim. Então, essa perda pode ser totalmente recuperada ao longo da vida do título, e se o gestor carregar o título até o vencimento, ele vai receber exatamente a taxa que contratou. E o que o comitê de investimentos, que a gente sabe é composto
na FIDUC, por você, Magali, por você, Evandro, eu participo também, tem outras pessoas que participam nesse comitê, mas o que o comitê como um todo tem feito para lidar com esse cenário? Deixa eu ouvir primeiro a Magali, depois eu adoraria ouvir o Evandro também em relação a isso especificamente. Bem, essa situação dos juros altos por mais tempo, que está vindo para combater uma expectativa de inflação que tem se mostrado mais resiliente, como falei, ela penalizou alguns ativos brasileiros, né, além da Bolsa, também títulos de crédito privados que estão nas carteiras dos gestores de renda fixa, que estão presentes em alguns fundos da FIDUC, como o Superfundo de Renda Fixa, em maior grau, mas também no balanceado, em menor grau, no conservador, previdência conservador, né, no caso, também, eu acho que de uma maneira bastante significativa. Do ponto de vista do comitê, nós temos acompanhado as carteiras dos gestores, temos conversado, analisado essas carteiras, questionados posições, sempre com o objetivo de atuar para minimizar risco, né? E para a gente, que é do comitê, é muito importante estar nos gestores bons, né, que sabem fazer a seleção de papéis, que não concentram risco em poucos emissores, como os nossos gestores. Também um outro ponto muito importante que é nosso trabalho é cuidar da qualidade do passivo desses gestores, né? Quer dizer, ter gestores que estão olhando para controlar o seu passivo, porque se um fundo sofre resgates muito fortes, ele pode ter que vender papéis com prejuízo para pagar esse resgate. Então, esse é um ponto muito importante que o comitê também olha. Quer Os falar? gestores. Desculpa. Eu achei que o Evandro estava concordando tanto que talvez ele quisesse complementar alguma coisa em relação a esse assunto especificamente. Só para os dois últimos pontos que a Magali falou mesmo, acho que são os críticos, né? A seleção de gestores que a gente fez é o principal trabalho, para a gente chegar nesse momento com muita tranquilidade. Então, a maior posição, por exemplo, do nosso superfundo de renda fixa é com um gestor que talvez tenha sido o único gestor grande que tenha evitado os problemas de crédito que houve nesse começo do ano. Ele navegou super bem, está entregando um resultado muito bom, acima até do esperado nessa situação. E o segundo ponto com relação à movimentação do patrimônio desses fundos, que realmente é onde, em renda fixa, a não ser por inadimplência, né, por problemas de não pagamento de crédito, onde pode haver problemas de perda definitiva, digamos assim, de capital, se houver um grande número de resgate, um montante de resgate muito grande. E os nossos gestores não estão sofrendo tanto assim, e o nosso superfundo também não. Acho que a qualidade da resiliência dos nossos clientes, dos nossos planejadores em segurar esse passivo nesse momento é fundamental e está sendo muito bom. Isso é muito crítico para quando o mercado começar a voltar, e isso aos poucos a gente já começa a ver, a gente consiga entregar um bom desempenho para os nossos clientes, para os fundos. Obrigado, Evandro. Você quer complementar alguma coisa, Magali? Eu posso passar para a próxima pergunta? Eu acho que pode passar, porque eu acho que o Evandro complementou muito bem. Olha, no meio desse saculejo de mercado, onde tem volatilidade, tem oportunidade, né? Quais são as oportunidades nesse momento, Magali? E depois eu queria ouvir um pouco o Evandro sobre isso. Assim, por que isso pode ser uma oportunidade para quem é investidor de longo prazo? A gente viu, por exemplo, nos fundos de renda fixa, que os spreads de crédito subiram bastante, né? Em parte refletindo o medo de inadimplência por causa do juro alto, né? Então, a gente tem visto um cenário de aumento de dispersão dos retornos, né, que é bastante característico desses momentos de cautela dos agentes, ou seja, até para comprar um título de uma empresa com um ótimo balanço, que gera muito fluxo de caixa,
e a gente sabe que não vai ter dificuldade financeira, mesmo assim os investidores estão pedindo um juro mais alto. Então, os retornos vão ficando muito atraentes, né, até para esses emissores de títulos que a gente classifica como AAA, por exemplo, né, que são aquelas empresas muito boas. Então, isso cria um cenário de retorno alto com baixo risco que a gente não via há muito tempo no Brasil, né? Então, a consequência é que o leque de oportunidades acaba se abrindo para os gestores dos fundos da FIDUC, né? Que nesse momento a gente observa que estão trabalhando muito para identificar, né, quais, né, esses instrumentos que estão disponíveis no mercado que vão maximizar o retorno com baixo risco, né? Um outro ponto é que, como o Evandro observou, né, a gente está num momento que houve muita gestão ativa, né, dos nossos gestores. A gente nota que o caixa da maioria dos fundos subiu, né, e esses gestores devem fazer uso desse caixa nos próximos meses para aumentar a taxa de carrego dos fundos, né? Então, eles vão renovar, né? Estão renovando a carteira com papéis que têm um spread sobre CDI, o spread é o adicional, né, ao CDI, mais alto do que numa situação alguns meses atrás, né? E isso acaba projetando um nível maior de rentabilidade para as carteiras no médio prazo. Evandro, nas oportunidades, quer falar alguma coisa? Acho que esse movimento de aproveitar a oportunidade em renda fixa, eu acho que está muito incipiente, não tinha começado ainda, que a gente brinca que é difícil pegar a faca caindo, né? Então você tem que esperar o mercado dar indicações de que ele vai melhorar, e eu acho que essas indicações apareceram na semana passada, principalmente, e agora os gestores começam a usar mais o caixa para aproveitar as oportunidades que a Magali falou. Bom, tá bom, maravilha. Magali, acho que é sempre bom explicar que na FIDUC a gente usa um processo de tripla filtragem nos investimentos junto aos nossos clientes. Você quer explicar um pouco isso? E isso talvez abra também um capítulo que é toda reunião de B2C, a gente vai fechar falando um pouco sobre como é que a gente trabalha para você. E a gente pensa em explicar essas características, essas features de tecnologia FIDUC para vocês melhor. Então, a primeira delas é a tripla filtragem. Magali, como funciona isso? Esse processo de tripla filtragem, ele ainda é mais importante nesses momentos de estresse que a gente está observando agora. E do que ele consiste, né? O primeiro filtro é o filtro dos gestores especialistas, que escolhem os ativos, né, os melhores ativos dentro das suas estratégias, né? Renda fixa, multimercado, ações. O segundo filtro é o filtro do comitê de investimento, né, que é composto pela FIDUC e pela Rio Bravo, né? A gente olha o universo de gestores especialistas e escolhe os melhores fundos do mercado, e aí com base em várias qualificações, algumas que nós mencionamos aqui, mas também outras como qualidade dos processos, dos times, né, o histórico de retorno do fundo, a qualidade da gestão de risco. E a gente tem ainda um terceiro filtro, que é a gestão e o conselho consultivo da FIDUC, né, que supervisiona e valida todas as decisões estratégicas do comitê. E com isso, Pedro, eu acho que o resultado é que os superfundos FIDUCs acabam oferecendo uma diversificação e expertise que hoje somente estaria disponível para investidores muito sofisticados. Bom saber disso. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? A gente vem aqui a público para mostrar nossa cara, mostrar para vocês que a gente existe, Evandro, Magali, eu. A gente deve isso a vocês, a gente trabalha para vocês, então é importante. E a outra é para lembrar a vocês que existe alguém ainda mais importante nessa relação com você, que é o seu planejador. Foi ele que trouxe você até a gente, ele te conhece,
ele sabe como conversar com você, ele tem acesso a muita informação que a gente passa para ele todas as semanas em vários eventos que a gente faz nessa régua de relacionamento. Se você tem alguma dúvida em relação a alguma coisa que está escrita na nossa carta, em relação ao seu investimento, ou mesmo em relação às suas perspectivas no futuro, conversa com o seu planejador, fala com ele e depois pede para ele nos trazer essa dúvida que a gente pode ajudá-lo ou até mesmo ajudar você indiretamente a solucionar esse problema. Evandro, muito obrigado pela participação, obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado a vocês. Magali, obrigado aí pela participação e se você quiser fechar com algum recado. Tá. Bom, eu diria que a diversificação, né, que é característica dessa gestão profissional, né, ela pontualmente pode produzir um resultado um pouco pior em alguns períodos, né? Como você vai estar sempre diversificado, você vai estar sempre em maior ou menor grau em ativos de risco, dependendo do seu perfil de alocação, obviamente. E uma oscilação mensal, ele é um resultado natural desse processo. E queria lembrar aqui que a volatilidade é para os dois lados, né? Ela não é só para baixo. E hoje a gente está num momento, do ponto de vista de cenário, em que a gente pode começar a ver algum endereçamento das questões que pesaram, né, sobre os resultados dos ativos financeiros aí nos últimos meses, como foi falado aí pelo Evandro, que está na carta, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns eventos importantes no curto prazo, que é a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo, as indicações dos novos membros do Banco Central, e a volatilidade até pode perdurar, eu acho que por mais algum tempo, né? Eu acho que é uma parte, eu acho que normal, né? De uma troca de governo, mas assim como a gestão profissional atuou para minimizar o risco no pior momento, ela também vai estar pronta para capturar, né, uma recuperação, eu acho que saindo até mais forte e com perspectivas de melhores rendimentos no longo prazo. Bom, maravilha. Então, Magali, também muito obrigado. A todos vocês que estão assistindo, até mês que vem, não se esqueçam de falar com o seu planejador financeiro. Obrigado pela confiança.